para a gente começar aqui a nossa reflexão, eu poderia ter tantas nuances assim da vida de São Francisco para tratar, e eu escolhi um caso específico, que é o encontro de Francisco de Assis com o lobo. E vai ser a partir disso que nós vamos trabalhar um pouco e entender o que seria essa relação humana franciscana, que tem muito a ver com a vida de São Francisco, logicamente, e com os franciscanos, né? No caso, eu. Então, a pequena apresentação. Aquilo que nós conhecemos como franciscanos iniciou lá em 1226, né? Francisco de Assis é um homem italiano, ele nasce em Assis, por isso que é Francisco de Assis, né? E ele não tinha nenhuma pretensão de ser assim, de ser o fundador de uma congregação religiosa. Para quem não está muito familiarizado, dentro da Igreja Católica existem várias ordens religiosas, que são pessoas, homens ou mulheres, que vivem no seu batismo, a proposta do batismo, né, na sua radicalidade. Então, é ser cristão, como qualquer batizado, mas uma forma muito mais radical. Muito mais, assim, comparado com uma espécie de sacrifício, é aquele que doa tudo, né, que coloca tudo à disposição. Então, tem gente que, dentro da Igreja Católica, nós temos aqueles que consagram uma parte da vida e tem aqueles que consagram a vida inteira, que é a vida consagrada, que seriam os religiosos, no caso, nós também, os franciscanos, né? Então, Francisco de Assis, no começo de sua vida, ele se converte, tem um encontro com o sagrado de uma maneira muito forte, muito íntima, é o que a gente vai ver aqui nessa cruz aqui, desenho dessa cruz que eu coloquei, que é a cruz de São Damião, que é onde ele escuta o chamado e escuta de Deus a voz que falava assim, Francisco vai e reconstrói a minha igreja. E aí Francisco, no primeiro momento, ele pensa assim que reconstruir a igreja seria pegar blocos e erguer uma igreja, né? Erguer uma igreja com os blocos mesmo, de maneira muito assim física, né? E aí o que ele faz, né? No começo ele vai lá e começa mesmo a reconstruir a igreja de pedra. Depois ele começa a entender que a igreja que foi pedido para que ele reconstruísse é a igreja humana, né? É o homem, uma nova forma, né? E isso não demora muito, porque Francisco de Assis, no começo, está ali sozinho, vivendo a sua vida, construindo uma espiritualidade, e com o tempo, outros homens, pessoas que também viram na causa de Francisco a causa da sua própria vida, também falam, não, olha, eu também quero me juntar com esse maluco aí, com esse louco que largou tudo, largou bens, largou toda a sua estabilidade em vista de algo muito maior, né? Que é a vivência com Deus e com essa questão de viver o humano mesmo. E aí, Francisco vendo que tinha outras pessoas querendo se juntar com ele, ele acaba fundando, né, junto com esses irmãos, começaram 12, que nós chamamos de Ordem dos Frades Menores. Esse é o nome oficial nosso, né? Nós somos conhecidos como franciscanos por causa de São Francisco de Assis, né? Mas o nosso nome oficial, né, é Ordem dos Frades Menores. Hoje, na igreja, existem muitas congregações franciscanas. Tem as franciscanas da Divina Providência, tem franciscano também, sei lá, franciscano da Imaculada, tem os capuchinhos, tem os conventuais, tem a Terceira Ordem Regular, tem várias congregações franciscanas, né? Tem congregações até de espiritualidade franciscana, e a Toca de Assis, o Caminho, enfim, existem vários franciscanos, né? A gente pode dizer até que dentro da igreja, o maior número de ramos, assim, de uma espiritualidade é da franciscana, né? Existem vários franciscanos de todas as cores e raças, né? A gente costuma brincar. E só que a congregação fundada por São Francisco mesmo é a minha, é a Ordem dos Frades Menores, digamos que é a primeira, assim, é a que tem como fundador o próprio São Francisco de Assis. Nós chamamos de Ordem dos Frades Menores, ordem significa família, frades, ordem também, além de ser família, é ordenamento, né? Ou seja, tem um propósito, né? Frades, porque nós somos irmãos, nosso compromisso é sermos irmãos, nós vamos entender um pouquinho conforme a gente vai apresentando, né? Irmão significa, é uma relação horizontal, ou seja, a gente não tem uma relação com o outro, com as criaturas,
uma relação vertical, ou seja, o que manda e o que obedece. Não existe isso, né? A relação que um franciscano estabelece é uma relação horizontal. Todos nós somos irmãos, né? Todos somos agraciados pelo mesmo Pai, pelo mesmo sentido, pela mesma gratuidade que o outro tem, eu tenho também. Então, nós somos todos irmãos, né? E Francisco estabelece essa irmandade, essa fraternidade com os homens, né? Os humanos, e também com as criaturas todas, né? Então, ele vai chamar o irmão vento, o irmão sol, a irmã lua, né? E nós vamos ver hoje o irmão lobo, né? O frei lobo. Tem o frei sol, tem o frei vento. Então, todos nós somos irmãos, né? Nós temos um sentido de nós somos todos interligados, dependentes uns dos outros, né? Ordem dos frades. Menores, porque nós escolhemos, apesar de sermos todos iguais, nós reconhecemos que devemos viver a nossa vida na minoridade, né? É diferente de menoridade, que é a questão de ser menor de idade. Minoridade é escolher ser o homem e a mulher do lava-pés, né? Aquele que serve, aquele que reconhece as suas forças como aquele que coloca a serviço de tudo, né? Não como serviçal, mas aquele que coloca na sua disponibilidade tudo. Então, é aquele que faz caridade. E caridade não significa dar coisas, mas dar-se aos outros, né? É dar toda a sua energia, toda a sua bondade, todo o seu corpo mesmo, no sentido mais pleno da palavra corpo, para o outro. Então, esses são as duas nuances, assim, da espiritualidade franciscana. A fraternidade e a minoridade, né? Não tem como ser frade se você não for menor, e não tem como ser menor se não for frade. São essas duas coisas que estão interligadas, né? Não tem como ser irmão, frade significa irmão, não tem como ser irmão se não for pequeno, se não for aquele que coloca na sua disponibilidade de tudo, né? E não tem como ser menor se você não for irmão. Quando a gente fala isso para uns grupos diversos, muita gente pergunta assim, e existem os frades maiores, né? Existem os frades maiores, né? O intuito é um dia se tornar maior? Não, pelo que a gente próprio que viu na minha pequena explicação, né? Minoridade é um sentido, né? Se existisse um frade maior, só existiria um frade maior, que é Jesus Cristo, para nós, né? É o frade maior, é o irmão maior. Que o resto, todos nós, somos os menores. Somos aqueles que estão aqui nessa disponibilidade. Certo? Bom, como já foi dito, eu entrei na ordem no dia 10 de janeiro de 2019, oficialmente, né? Porque, lógico, para poder ser integrado à ordem, eu tive que passar por muitos momentos de formação, né? Então, em 2015, eu já comecei um discernimento, 2014, comecei um discernimento vocacional, em 2015, eu fui trabalhando com isso, em 2016, eu entrei para a formação, né? Então, eu fui morar em Ituporanga, Santa Catarina, fiz meu ano de aspirantado. Depois, eu morei em Guaratinguetá, em 2017, para o meu postulantado. E depois, em 2018, eu entrei no noviciado. Foi lá onde eu recebi meu hábito franciscano, aquela roupa marrom, né? E ali eu comecei o meu ano de provação, que é o ano onde a gente vai vendo realmente se aquilo ali é o que a gente quer, etc. E no dia 10 de janeiro de 2019 foi o dia que eu professei na ordem, né? Eu peguei, coloquei minha mãozinha dentro da mão do frei provincial, né, o ministro provincial, e lá eu professei meus votos na ordem franciscana. Ou seja, me comprometi a viver esses valores pela minha vida inteira, né? Esse é o intuito. Tá bom? Depois disso aí eu fui para Curitiba e acabei vindo para São Paulo por vários motivos e estou aqui, foi o que foi apresentado no começo. Então vamos agora falar um pouquinho, como eu disse para vocês, a gente pode pegar várias histórias franciscanas da vida de São Francisco para poder ilustrar a espiritualidade desse homem, que é o homem do milênio. Francisco de Assis, ele não é propriedade da Igreja Católica. Francisco de Assis não é propriedade do cristianismo. Francisco de Assis, ele não é propriedade, né? Francisco de Assis é um homem, como todos nós, e foi ele que inspirou muitas pessoas, né? Muitas pessoas, inspira a mim e com certeza vai inspirar vocês também nessa pegada aí toda de uma vida horizontal, né? Uma relação horizontal que nós devemos ter com todos. A história que eu escolhi eu pegar de uma leitura
de um livro chamado I Fiorette, capítulo 21. É um livro de... o Fiorette significa florzinhas, significa fábulas, contos em torno da vida de São Francisco. Então, tem o I Fiorette, né, as florzinhas de São Francisco, tem o I Fiorette de vários outros, alguns santos assim, na época de São Francisco, né? Tipo, do século XIII, por exemplo, né? E nesse I Fiorette nós vamos escutar, eu vou ler para vocês aqui essa leitura, e depois a gente vai partilhar um pouquinho o que seria, ou qual é o intuito dessa relação horizontal que devemos ter com todos. Então, vamos lá. No tempo em que São Francisco morava na cidade de Gúbio, na Itália, apareceu um lobo muito grande, terrível e feroz, que não somente devorava os animais, mas também os homens. Tanto que todos os cidadãos viviam um grande medo, pois diversas vezes ele se aproximava da cidade. E todos andavam armados quando saíam da cidade como se fossem combater, como se fossem para a guerra. Por esse motivo, São Francisco quis sair para encontrar o lobo, ainda que ninguém o aconselhasse. E eis que, diante de todos, o dito lobo foi ao encontro de São Francisco de boca aberta. Aproximando-se dele, São Francisco lhe fez o sinal da Santíssima Cruz, chamou a si e disse assim: Vem aqui, Frei Lobo, eu te mando da parte de Cristo que não faças mal nem a mim, nem a ninguém. Coisa admirável de dizer. Logo que São Francisco fez a cruz, o lobo terrível fechou a boca e parou de correr. E, dada a ordem, veio mansamente como um cordeiro e lançou-se aos pés de São Francisco deitado. E São Francisco assim lhe falou: Frei Lobo, tu fazes muitos danos por aqui, e fizeste grande mal, estragando e matando as criaturas de Deus sem a sua licença. E não somente devorastes animais, mas tivestes a ousadia de ferir pessoas feitas à imagem de Deus. Mas eu quero, Frei Lobo, eu quero fazer a paz entre tu e eles, de modo que tu não os ofendas mais, e nem eles te perdoem todas as ofensas passadas, e nem os homens, nem os cães continuem a te perseguir. Dita essas palavras, o lobo, com gestos do corpo, da cauda e das orelhas, inclinando a cabeça, mostrava que aceitava o que São Francisco dissera e queria observá-lo. E São Francisco disse: Frei Lobo, quero que me des prova dessa promessa, para eu poder bem confiar. E como São Francisco estendeu a mão para receber seu juramento, o lobo levantou a pata direita, colocou mansamente sobre a mão de São Francisco, dando-lhe o sinal que podia. Então São Francisco disse: Frei Lobo, eu te mando em nome de Jesus, que tu venhas agora comigo, sem duvidar nem um pouco. Vamos confirmar essa paz em nome de Deus. E o lobo, obediente, foi com ele como se fosse um carneirinho manso. Vendo isso, os cidadãos ficaram muito admirados, e a novidade ficou logo conhecida por toda a cidade. Bom, no primeiro momento, quando a gente escuta essa história, pelo menos quando eu escutei primeiro essa história, eu fiquei assim, pensando assim, nossa, essa é uma história muito avoada, é uma fábula mesmo, né? Só que essa história é real. É real porque existem muitos indícios, né, nos estudos do Fioretti, que esse lobo, na verdade, não era o lobo, era uma pessoa muito má, que vivia na cidade de Gubbio, né? E a relação que Francisco estabelece com esse lobo podia ser qualquer outra. Ele podia, diante da fragilidade do lobo, da agressividade do lobo, o primeiro momento que nós temos, assim, esse lobo pode representar pessoas mesmas na nossa vida, como também pode representar a nossa própria índole, que muitas vezes é agressiva também, né? E de uma certa maneira,
nós também queremos combater essa agressividade nossa, dentro de nós, com mais agressividade. É a primeira reação que nós temos, né? E Francisco, esse homem todo pleno da paz, ele não vê outra alternativa diante da agressividade do lobo, senão o encontro, realmente. É quando ele vai estabelecer um encontro com o lobo, né? Ele vai ao encontro do lobo. Ele poderia muito bem falar assim, então quando o lobo aparecer aqui, a gente prende o lobo aqui, a gente amarra o lobo, a gente dá uma surra no lobo e fere ele e mandamos ele embora. Ou de uma outra maneira, de uma outra forma, a gente poderia acabar, aniquilar com o lobo, e ali o problema teria resolvido, todo mundo ia ficar bem, feliz, e etc. Só que Francisco, ele vai ao encontro do lobo, porque ele consegue enxergar no lobo a presença de Deus. Então ele fala assim, é preferível ele salvar a vida do lobo. No final, a gente vai ver na história que a gente acabou de ler, que está tudo resolvido, né? Precisou causar mais mal, né? Foi uma conversa estabelecida. Lógico que na história, Francisco chama o lobo vem. Mas com certeza, na vida real, Francisco deve ter chamado esse lobo várias vezes, e várias vezes esse lobo negou, né? Negou essa, esse diálogo. Mas isso não fez com que Francisco ficasse desanimado, bravo, e saísse de cena e falasse assim, quer saber de uma? Deixa esse lobo aí, acabar mesmo com tudo. Vamos torcer para um dia os cães e os homens pegarem ele e acabar a história do jeito que estava. Mas não. O que incomoda Francisco não é a agressividade do lobo em si. O que incomoda Francisco é essa guerra que existia entre o lobo e as pessoas da cidade de Guba. É isso que deixa Francisco incomodado. Quando a gente tem uma agressividade, um problema, algo ruim dentro de nós, né? A gente tem a tendência de querer eliminar isso, acabar com isso. Só que a verdade mesma é que esta força que está dentro de nós, que às vezes se manifesta como uma agressividade que é ruim, ela tem uma força criadora muito grande, que não pode ser eliminada, porque ela faz parte de nós. A gente interpreta algo como ruim e logo depois da interpretação a gente já quer eliminar. Só que a gente não tem a preocupação de ver de onde vem isso, como é que é isso, né? Isso é uma força criadora dentro de mim, né? Uma força criativa, ela é. Francisco de Assis, ele sonhava quando ele era pequeno em ser cavaleiro do rei, e foi o que ele fez. Saiu correndo lá, falando que ele vai ser cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro. O pai dele era rico, comprou a melhor armadura, comprou os melhores armamentos, despojos que poderiam ter, né? E foi para a guerra. Chegou lá na guerra, quebrou a cara, né? E é feito prisioneiro, né? Ele vai nas Apulhas, né? Que é lutar contra outra cidade, estava em guerra, né? A guerra em que ele, em nome de nobres da sua cidade, vai guerrear com outro que está em nome dos nobres dos outros, né? Enquanto os nobres estão se banqueteando nos palácios, às vezes até juntos, e os soldados ali brigando entre si, né? E daí ele é feito prisioneiro, fica um ano na prisão, depois de um ano na prisão ele sai, e quando ele tem essa visão da cruz, que pede para que ele reconstrua a igreja, ele entende que Deus não pediu para ele deixar de ser cavaleiro. Deus não pediu para ele deixar de ser guerreiro, né? Até na história diz assim que Deus pergunta para ele, Francisco, quem é maior, o servo ou o Senhor? Aí ele fala, o Senhor, né? Aí ele fala, então por que você está servindo o servo? Que seria os nobres, né? Tem que ser soldado meu, né? Os meus soldados, né? Servir ao Senhor. Então, o que Francisco faz não é eliminar toda a sua potencialidade, essa garra, essa vontade de ser cavaleiro e elimina isso, coloca de escanteio. Não, ele pega tudo isso e traz para dentro da espiritualidade, né? Tanto que nós franciscanos, a gente tem muito essa questão dos cavaleiros da tábua redonda, sabe? De um por todos, todos por um. Isso faz parte desse código cavaleiresco, né? Que tem que ter, sabe? Tá muito presente no homem medieval.
E essa riqueza a gente foi lapidando e trazendo aos moldes de Francisco de Assis dentro da nossa espiritualidade. Essa cortesia, essa maneira de estar sempre na disposição do outro, né? De ser muito honesto, né? Francisco fala muito de desejos honestos, sermos honestos com aquilo que nós queremos, né? E a gente vê que Francisco, ele é muito honesto com o lobo. Ele não passa a mão na cabeça do lobo. Ele fala pro lobo, ó, lobo, você fez muitos danos por aqui, você fez mal, você estragou, matou as criaturas de Deus, feriu pessoas, você fez coisas ruins. Mas, como ele fala, né, isso não faz com que ele seja colocado no, assim, eu sou Francisco de Assis, você é o lobo, você fez o mal, eu sou, faço bem, eu sou melhor que você. Não. Ele fala, não, eu quero fazer a paz entre tu e eles, eu quero estabelecer isso, né? Tudo que você tem de agressividade, tudo a gente pode ser mudado, trazido para dentro de si. E como eu disse, dentro desse contexto, esse lobo, ele com certeza foi uma pessoa na história de São Francisco, né? O biógrafo vai escrever falando que é um lobo-lobo, né? Lobo-homem, lobo animal. Mas esse lobo tem muitos indícios, fortes indícios, que esse lobo era uma pessoa muito má, cruel, né? E isso traz para nós quantos lobos existem na nossa vida, né? Nossas perguntas aqui para a gente poder refletir um pouco, né? Quais são os lobos que hoje nós temos na nossa vida? Fazer uma reflexão mais ampla, né? Cada um pergunta para si mesmo isso, né? Às vezes a gente quer achar... O lobo é um arquétipo para representar essa agressividade, essa coisa meio instintiva, né? A gente começa a ficar apontando o dedo para todo mundo, né? Olha, quais são os lobos hoje, né? São pessoas, mas também são situações, né? O que são esses lobos, né? Aí a outra pergunta, quando eu fui o lobo na vida dos meus irmãos? Quando eu fui lobo para mim mesmo, né? Que é a terceira pergunta. Ser lobo significa isso, né? A gente não tem, como eu já tinha dito e eu volto a frisar, ser lobo não significa ser mal, não é sinônimo. O que a gente tem que fazer é não deixar de ser lobo. Não é isso. Que a gente tem, não é deixar nossa natureza, deixar nossas potencialidades. O que a gente tem que fazer é ressignificá-las. Ressignificá-las. E como a gente pode ressignificá-las? Ressignificar esse lobo, que pode ser uma pessoa, uma situação ou eu mesmo, é no diálogo. Francisco, ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro. Ele não fica esperando que o outro vá ao encontro dele. A gente tem essa tendência, quando alguém magoa a gente, faz alguma coisa de ruim, a gente espera que o outro reconheça o mal que ele fez, a gente espera que o outro faça, que o outro assuma, que o outro se responsabilize, sendo que quem sentiu, quem se maculou, quem se feriu foi nós, né? Então nós devemos buscar essa nova ressignificação, essa cura de dentro para fora, né? É isso que nós temos de disposição, esse diálogo. O diálogo não é só palavra, diálogo é um comportamento, diálogo é uma disposição de espírito, diálogo é você conseguir ver que as pessoas, elas se sentem bem estar perto de você, né? Que você está na disposição, que alguém vem conversar com você, você realmente abrir um sorriso, né? E acolher a pessoa, né? Com todas as suas complexidades, né? Isso é um diálogo. Um diálogo é você realmente estar sem pretensão nenhuma para isso. E para nos ajudar, eu tenho um confrade, ou seja, outro frei, que ele desenvolveu 10 mandamentos para o diálogo, a partir dessa história do irmão Lobo, do Frei Lobo. A gente vai ver agora, nos ajudar. O primeiro mandamento é a disposição de ir ao encontro do outro, ignorando os pressupostos e preconceitos adquiridos. Conhecer o outro a partir dele. Conhecer o outro a partir dele, e não de ideias preconcebidas ou do que os outros disseram. Então, conhecer o outro a partir dele mesmo. Então, Francisco, ele escutou a história que tinha um lobo que estava mal, que fazia isso, fazia aquilo. Com certeza ele escutou muita coisa exagerada, falando que o lobo fez coisas assim, que o lobo era do diabo, que o lobo era do mal, que o lobo era isso, que o lobo era aquilo outro.
que se Francisco tivesse ficado só com a história, com a versão dos moradores, ele realmente nunca ia chegar perto do lobo, né? O que faz Francisco ir ao encontro do lobo é a disposição de realmente conhecer o outro a partir do outro mesmo, né? De saber a versão da história que o lobo tem. E com certeza, o lobo, essa agressividade do lobo, ela não foi assim de graça, né? Ah, eu decidi ser mal, decidi acabar com os animais, vou agora fazer isso por simplesmente maldade minha, né? Isso não existe, né? Isso é uma reação meio torta, mas é uma reação de algo que o lobo está sofrendo, né? Então, ir ao encontro do outro é saber quais são as motivações que fizeram o outro ser o que ele é. Então, por isso que é importante a gente conhecer a versão da pessoa pela própria pessoa. Ou, como a gente está trazendo para situações, a gente vê a situação a partir dela mesma, né? Então, fazer uma suspensão de juízo e entrar, mergulhar nessa situação, que de alguma forma se torna lobo para mim, e reconhecer nessa história algo de bom. Segundo mandamento, a coragem de se desarmar para o encontro, tirar a armadura. Então, ir sem preconceito, né? A gente viu no primeiro mandamento. A coragem de você ir desarmado. Então, assim, mesmo sabendo, isso é importante, mesmo sabendo que às vezes no encontro, no diálogo, o outro está querendo me machucar. Você vê que quando Francisco vai ao encontro do lobo, o lobo já vem abrindo a boca. O lobo não quer nem saber. O lobo vem para agredir São Francisco. Então, mesmo a disposição de querer, a disposição do outro de querer, de ser de agressão, você tem que ter a coragem de ser aquele que, diante das armas do outro, ir desarmado. Isso é uma coragem muito grande, né? Saber que o outro tem 5 pedras na mão, que vai atirar em mim, que está atirando em mim, e mesmo assim eu não querer retribuir essa agressão. Me defendo, lógico, né? Mas não de uma maneira ostensiva. Eu tiro essa armadura, né? Eu vou em encontro do outro do jeito que eu sou, né? E isso faz com que a pessoa também perceba. Quem tem que dar o primeiro passo sempre somos nós. Aqueles que têm a compreensão, a oportunidade de ter essa compreensão de que eu devo ir ao encontro do outro sem armadura, né? A gente não tem que exigir do outro ser bonzinho, né? A gente tem que fazer por onde? Terceiro mandamento, colocar-se no lugar do outro, procurar compreendê-lo no seu contexto vital, entendendo por que age de determinada maneira. Calçar as sandálias do outro, pisar o mesmo chão. Isso é muito franciscano. Muito franciscano. Compreender o outro significa compreender o outro no seu contexto vital, né? Então, como que eu vou compreender a vida desse lobo, trazendo esse lobo para dentro só da minha casa, da minha vida, pedindo para ele falar alguma coisa? Não, eu tenho que ir lá conhecer qual é o contexto que esse lobo está vivendo, né? Que essa pessoa, que essa situação. Que o contexto diz muito de nós, né? O contexto diz muito do que está acontecendo em nossa volta. Nós somos influenciados pelo nosso contexto, pelas pessoas que passam na nossa vida. Isso não é um defeito, isso é uma gratidão que a gente devia ter, né? Saber que nós somos também pontos de encontro, né? De histórias, de vida, né? Nós somos, não gosto de usar a palavra produto, mas nós somos consequência, digamos assim, das escolhas que os outros fizeram. Mas não, isso não é uma maneira de dizer que nós somos predestinados. Mas nós somos continuadores de uma história muito bonita, né? Tem os seus percalços por aí, tem muita coisa feia por aí no mundo, mas é uma história muito bonita. Então, saber encontrar, enxergar no outro algo de bom, né? E para fazer isso a gente tem que calçar as mesmas sandálias, né? Pisar o mesmo chão. 4. Confiar na paternidade de Deus e sentir-se irmão. Um pilar nosso, quando a gente fala de ser irmão, a gente só é irmão do outro quando a gente sabe que nós temos o mesmo pai, né? Então, para Francisco, esse pai é Deus, né? É esse ser sagrado que nos acolhe, que nos cria, que nos coloca na disposição, né? Que nos motiva a conseguir a seguir, né? Então, para Francisco é isso. Então, a gente se sente irmão, a gente é irmão porque nós temos o mesmo pai. E um pai que não faz acepção entre os filhos. Então, todos os filhos têm a mesma dignidade, têm a mesma dignidade. Então, se o Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, né, deu a mesma dignidade para o outro, a minha,
Então, quem sou eu para poder tirar essa dignidade do outro, né? Ele é meu irmão, então eu tenho que acolhê-lo, acolhê-lo. Por mais difícil que seja, que a gente estava vendo agora, né? 5. Tomar a iniciativa de ir ao encontro como irmão, não se importando com a reação e a disposição do outro, vencendo assim suas resistências. Então, sempre quando a gente vai fazer um diálogo muito difícil, a gente tem que estar preparado para ter a reação da pessoa, e a reação da pessoa normalmente não é muito boa, mas é uma reação, né? E a gente tem o costume, como eu falei já, de separar coisas boas e ruins. É uma mania muito feia, porque numa reação a gente deve ver como realmente uma reação, ou seja, uma ação que eu tive e ele reage, né? Então a gente começa a ver assim até um pouquinho de responsabilidade emocional que a gente tem que ter com o outro, né? Então a gente conseguir enxergar no outro assim, poxa, mas se tem esse imbróglio entre nós, né? O que eu posso contribuir para poder desfazer isso e estabelecer a paz, né? A gente tem que vencer uma resistência que nós temos, né? 6º, colocar-se na atitude de acalanto, acolher o outro, aceitá-lo incondicionalmente como ele é. Vemos pessoas situações que são ruins, e como eu disse agora há pouco, nós somos pontos de encontro desse emaranhado de vivências, né? Somos pontos de encontro. Nós somos consequência de uma educação paterna, materna, no contexto de uma cidade onde nós moramos, né? Então, o lobo em si, ele também tem isso, toda essa complexidade. Então, ele é daquele jeito. Devemos aceitar do jeito que ele é e, a partir disso, estabelecer um diálogo. Francisco faz isso. Francisco não deixa, não fala pro lobo, deixa de ser lobo, viu, lobo? Vira agora passarinho, né? Apesar que no final ele fala que o lobo foi ao encontro como se fosse um carneirinho, né? Ou seja, bem mansinho e tudo mais, tal, né? A gente pode esquecer que carneiro também, quem já viu um carneiro, né? Sabe que tratar de carneiro, quando o carneiro invoca também, ele bate com você e já era, né? É nessa pegada mesmo, né? Francisco não pede pro lobo deixar de ser lobo. Francisco, ele fala, irmão lobo, frei lobo, é o que você é, né? Frei fulano de tal, você é isso, né? Então, eu te acolho como isso. Apesar de que você, fez isso, aquilo de errado. Ele foi muito justo, mas ele foi cortês também, né? 7º, ter a disposição de ouvir o outro, deixando que o outro seja o outro e não um espelho das minhas projeções. Isso é muito sério. Quando nós queremos estabelecer um diálogo, a primeira coisa que a gente tem, quando a gente quer, né, manter a gente como o, o superior daquela conversa, a gente quer que o outro seja convencido das nossas ideias. E, na verdade, a gente tem que vencer essa resistência que nós temos, né? Porque, na verdade, a gente tem que ouvir o outro, né? Deixar ele dizer o que ele é, né? A gente só conhece o outro a partir disso, a partir da nossa disposição de acolhê-lo. E nisso tem esse sentido, né? A gente tem que fazer exatamente isso. Então, a gente não pode esperar que as pessoas sejam um espelho nosso. Por mais que a gente acredite em algo, isso é muito sério, porque às vezes a gente tem convicções tão fortes, tão profundas, enraizadas em nós, coisa que a gente aprendeu lá muito tempo atrás, que a gente acredita que aquilo é o mais correto possível, tal qual 2 mais 2 é 4, que a gente fica cego. Fica cego. Por mais que a gente tenha convicção de algo, a gente não tem essa mudança de chave, de simplesmente, é como se fosse uma roda que está travada, sabe? A gente não tem a coragem de fazer realmente um rasgar-se, né? Um vencer-se a si mesmo, como diz São Francisco. De você se alavancar para poder fazer com que a roda gire de novo, né? A gente tem que fazer isso. Isso, às vezes, é um esforço muito grande, né? É um esforço de vida e morte, porque a gente tem que realmente dar o nosso tudo pelo outro, né? Isso não se faz assim de uma maneira muito romântica, né, florida. Isso requer uma disposição de guerreiro mesmo, de cavaleiro.
né? 8. Ter coragem de criar laços libertadores, relações de amizade e fraternidade. Então, quando Francisco vai ao encontro do lobo, ele não vai lá só para fazer a paz com o lobo, ó, fazer a paz aqui com você e o fulano, tá? E tchau, vou embora. Não, ele quer criar um laço com o lobo mesmo. Ele não quer, a história não acaba ali, né? O Francisco, ele vai voltar a falar com esse lobo, vai fazer uma fraternidade com esse lobo, né? Afinal de contas, somos todos irmãos, né? Então, quando a gente encontra com esses lobos na nossa vida, e com o lobo que está dentro de nós devemos criar um laço libertador, uma relação de amizade autêntica mesmo, né? Nós sabemos que a potencialidade que tem no outro, eu também tenho. O bem que o outro faz me atinge, e o bem que eu faço atinge ele também. E esses laços libertadores, eles têm que ser muito fortes, né? Por que chama de laços libertadores? A gente pode se perguntar, né? Porque é liberdade mesmo, né? Liberdade não é fazer o que quer, né? Mas é você ser pleno de si. Liberdade, a gente tem várias compreensões de liberdade. Liberdade é uma coisa muito, uma palavra muito difícil, né? De, de entendê-la, né? Mas quando se fala de liberdade, eu acho, quando me pedem para falar um pouco sobre liberdade, eu imagino São Francisco. Eu tenho uma imagem de São Francisco que é a imagem que eu mais gosto dele, né? Porque particularmente, das histórias de São Francisco, a que mais me encanta é essa, do irmão Lobo, né? Então eu tenho uma imagem de São Francisco que ele está com o irmão Lobo do lado dele, né? Ou seja, aquele medo que qualquer outra pessoa poderia ter diante desse lobo, ele está junto, colado, né? Isso é liberdade. Liberdade é você não estar preso às suas convicções, às suas maneiras de interpretar o mundo, né? É você estar na disposição pelo novo. 9. Partindo do encontro, fazer uma proposta de caminho juntos, que transformem as relações. Então, Francisco faz isso. Ele olha para o lobo, fala o que ele fez de errado, propõe uma maneira de caminhar juntos, não um estilo, uma proposta de vida, um modo de vida para o lobo só, né? Olha, você fez uma coisa de errado, agora você tem que fazer isso, aquilo outro. Não. Francisco fala, você fez isso de errado. E nós podemos fazer isso juntos, fazer um caminho juntos, novo, um caminho libertador. 10. Dar ao outro o direito de aceitar ou não as proposições. Então, diante de todo esse caminho que a gente fez de 1 a 9, no final, se a pessoa não quiser aceitar, eu não vou culpá-la, não vou agredi-la. Eu vou esperar e começar tudo de novo. Como eu disse, com certeza Francisco ele não foi uma, duas, três vezes lá em Encontro do Lobo, ele foi várias, até conseguir um diálogo. Com certeza. Então agora a gente vai fazer um momento de introspecção. É um costume nosso fazer Lexio Divina. Lexio Divina é leitura divina. Diante dessa história toda do lobo, essa questão de diálogo, nós vamos fazer uma meditação. Como que vai ser isso? Como vai ser essa dinâmica? Vai ser o seguinte, peço que todos prestem minha atenção. Vou apresentar um texto, um pensamento de São Francisco. Depois eu vou fazer uma pergunta, né? E essa pergunta ela vai ser muito bem orientada, nós vamos respondê-la interiormente. Depois a gente volta com a mesma frase, o mesmo pensamento. Fazemos o segundo passo, terceiro passo, e por fim a gente termina a nossa Lexio Divina, tá bom? Vamos lá. Vamos ler atentamente este pensamento. O que antes me parecia amargo, converteu minha vida e meu ser. Transformou-se na mais linda doçura da alma e do corpo. Leiam de novo, cada um individualmente. O que o pensamento diz em si. Aqui não cabe interpretações, tá? Então, não é para ninguém interpretar o que diz o texto. É só para dizer o que o texto diz em si. Quais são as palavras que são utilizadas,
o que que te lembra, nada disso. É só o que diz o texto. Voltando a esse texto. O que diz o texto para mim? Diz em si. Agora, o que o pensamento diz para mim hoje e agora? A partir dessa reflexão do irmão Lobo, o que esse texto, o que esse pensamento de São Francisco diz para mim? O que é amargo, né? E que se converte na minha vida numa linda doçura? É o diálogo com uma pessoa específica? O que esse texto, o que esse pensamento diz para mim, hoje e agora? O que o pensamento me faz dizer? Então, agora eu gostaria que cada um também fizesse esse exercício. O que esse pensamento, que disse algo para mim, me faz dizer para o outro? O que esse pensamento me faz agir? O que ele muda em mim agora, a partir de uma reflexão? O que esse pensamento me faz dizer? Então, gente, lógico que esse pensamento me faz dizer, nós vamos ter que responder isso durante toda a nossa vida. O que eu fiz com vocês aqui como Lexio Divina é algo que ela nunca termina, assim vai perpetuando a nossa vida. Então, eu acho que é isso. Faço votos esse, que esse texto, essa oportunidade volte na memória de vocês, ao coração, e que vocês possam transformar também aquilo que parece amargo para vocês, esse lobo, que não deixa de ser lobo, mas que se converta essa disposição em uma coisa muito linda, a mais linda doçura da alma e do corpo. Eu deixo o meu WhatsApp e meu e-mail, tá bom? Caso eu não conseguir responder todas as perguntas ali, também eu vou deixar com o Caio, com a Marina, deixar no grupo de vocês. E daí vocês podem me mandar e-mail. O e-mail é muito mais, olha, é muito mais fácil mandar e-mail e responder do que o WhatsApp, porque na loucura do dia a dia, às vezes eu fico muito ocupado com outras coisas e eu não tenho tempo de ficar olhando o celular, mas computador eu tô direto. Então aí é mais fácil da gente conversar, certo? Então é isso. Cadê? Achar vocês aqui agora. Acho que você pode parar de compartilhar, talvez. Aí Aham. consegue visualizar todo mundo. Deixa eu achar vocês de novo. Bom, então lembrando, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, coloca no chat e o Frei vai respondendo. Então, Frei, a gente tem alguns comentários aqui sobre a Uhum. palestra que realmente foi incrível. Então, muito atual a, a palestra, realmente, né? Muito atual. A gente tem a oportunidade de aplicar isso tudo, né? No que a gente está vivendo. Um outro comentário é aceitar todos que cruzam o nosso caminho como professores. Uhum. Com um outro comentário, assim, muita gratidão, gostaria de ver novamente, palestra muito oportuna. Para quem gostaria de ver novamente, essa fica gravada a palestra, né? Está sendo gravada e depois é disponibilizada. Se você Ah, não, ótimo. Carla, né? Se você faz parte do grupo do WhatsApp, você
vai receber aí o link para a palestra gravada. Então, a gente vai ter essa oportunidade de rever e ouvir novamente. Aí, Frei, tem uma pergunta se tem algum culto em São Paulo. Assim, olha, a gente, aqui na minha casa, que é onde eu moro, no Convento de São Francisco, nós temos, né? A gente chama, tem umas celebrações eucarísticas, né? Que é a missa em si, né? Mas nós também temos as orações da manhã. Nós fazemos as laudes junto com todo mundo, né? São orações da manhã, onde nós rezamos 3 salmos e rezamos juntos, né? A fraternidade. Nós moramos aqui em 17 frades, né? Nós e o povo. Então nós rezamos juntos, né? Hum, É uma maneira de a gente, as laudes têm um significado de consagrar nossa manhã, né? Consagrar nosso dia. Então, esse convite, nós rezamos todos os dias às 7h10 da manhã, né? e é Quer dizer, aberto, então, né? segunda a sábado, isso, segunda a sábado, 7h10 da manhã, rezamos juntos, sim. Lá Fora no isso, centro, tem aqui no centro de São Paulo, Largo tá, São Francisco, do lado da da Universidade de faculdade. Direito, isso, Faculdade de Direito da USP. Fora isso, você ia falar? Fora isso, também nós temos alguns encontros pontuais de retiros também, Hum, mas isso não tem data fixa, né? Então, vira e uhum, mexe, nós temos encontros que a gente traz encontros de formação, né? Aqui, como nós atuamos em várias frentes, né? Nós temos 5 frentes de evangelização, né? E uma delas é aqui, junto dos Cefras, né? Nós temos um trabalho junto com o pessoal que mora na rua, moradores de rua, essa questão de assistência social e tudo mais, né? Então, tem muitos cursos também a respeito disso, também de uma reflexão a respeito dessa visão, né? Que não é tão quadrada assim, né? Só de dar comida, né? Mas tem toda uma questão hum, social por trás, né? Então, tem hum, essa visão também. E sempre tem oportunidades, né? De encontros online também, de espiritualidade. No Colégio Pio XII, onde eu trabalho, nós temos toda quarta-feira, toda quarta-feira não, segunda quarta-feira do mês nós temos uma oficina de espiritualidade, né? hum. Então a gente pega um tema de São Francisco, da atualidade, nós refletimos junto com os pais, os alunos, né, e as pessoas, então também tem esse convite de estar ali. Esse do Colégio Pio XII é mais para os pais dos alunos ou é aberto, Frei? É Para quem? aberto sim, é Ah, aberto sim. tá. Eu vou confirmar com a Cida, mas não são só os pais, acredito também, porque existe pais de alunos que já saíram, os alunos já se Sei. formaram e Uhum, continua participando, uhum, né? Então não tem uhum. problema nenhum participar, assim, é uma Tá. maneira de evangelização também. Aham, tá bom. Tá bom. E aí, ó, aqui tem assim, então é 7h10 lá no Largo São Francisco, de Isso, segunda a sábado, certo? exatamente, isso mesmo. Tá, beleza. A gente tem mais comentários do que perguntas, assim. Muita gratidão pelos ensinamentos, tocou profundamente nossos corações, muito inspirador, excelente para reflexão, muito lindo e oportuno. Ah, que Então a legal. gente tem muitos, realmente muitos comentários aí, e realmente muito Hum, atual, né, Frei? O é sim, terceiro mandamento fala de empatia, que é uma atitude que está assim, né, sendo falada, mas que é tão difícil de praticar, né? muito. Então é muito atual, muito necessário mesmo. E saber que diálogo, essa questão de empatia tudo, não é um grande esforço, sabe? É um exercício Uhum, mesmo, é uma uhum, ascese. uhum, E a gente uhum, acha que tem que ser uma coisa, a gente se desanima, porque a gente acha que quando a gente vai estabelecer um diálogo, a gente vai encontrar flores, né? uhum, Encontrar rosas. A gente vai encontrar rosas, mas a gente não pode esquecer que essas rosas possuem espinhos, né? é, E a gente tem que estar na disposição de, se a gente se ferir, a gente tem por onde a gente curar elas também nessas feridas, né? uhum, É um bem é maior, né? É maravilhoso, não é natural, né, essa atitude. Exige um aprendizado, um treino, uma Uhum. determinação. Muito bom. Os ensinamentos, um outro comentário, os ensinamentos de São Francisco deveriam estar presentes nos nossos corações todos os dias, né? É Sim. isso, né, Uhum. Frei? Agora, o Fioretti, que você falou, é uma obra, é um livro, a gente consegue encontrar e ler?
É? consegue. Ah, Eu posso deixar um link de um centro de espiritualidade franciscana Capuchinha. Eles hum, possuem esses livros de forma digital, né? Aí dá para vocês ótimo. lerem também. O que o Fioretti, esses livros do primeiro século franciscano, ou seja, Hum, do século 13, 14, nós chamamos de fontes franciscanas. hum, O meu eu até deixei lá em cima na capela, mas é um catatal, assim, grande, hum, enorme, né? Que tem todos os escritos de São Francisco, hum. todas as primeiras biografias, incluindo também essa biografia do Fioretti, né? Também que tem lá. Mas não foi ele que escreveu, né? Alguém escreveu. Não, escreveu por Ah, ele, é. Os aham. escritos de São Francisco são algumas cartas que são muito lindas. Eu gostaria de ter muito tempo no mundo para poder partilhar com vocês, que são, assim, é magnífico. Além da minha regra de vida, tem o testamento, a frase que a gente usou, a Hum, nossa mãe de introspecção, é do testamento dele, né? Então ele escreve um testamento para os frades, hum, e ele começa o testamento com essa frase, né? O que antes me parecia amargo converteu-se a mais linda hum, doçura, né, da hum. alma e do corpo, né? Então, enfim, Também tem uma pergunta onde a gente pode encontrar o testamento. o Nesse mesmo. testamento, isso, existe a editora Vozes, ela Hum, tem um livro chamado Escritos de São Francisco. É um hum, livro mais curtinho assim, que seria a parte das fontes franciscanas, que é só os escritos que ele mesmo escreveu, né? Que o próprio São Francisco hum, escreveu. E seria interessante, assim. Esse é hum, um livro, assim, de cabeceira, assim, sabe? Porque hum, tem as admoestações dele, tem toda uma questão toda de espiritualidade. A introdução que o meu confrade faz nesse livro é muito boa também, né? Traz uma hum. compreensão muito boa. E seria bem interessante se cada um pudesse dar uma lidinha assim e tal, principalmente no testamento, né? E nas admoestações dele. Então chama Escritos de São Francisco, da editora Isso, Vozes. da editora Tá. Vozes. Uhum. Aham. E tem as fontes franciscanas também pela Vozes, né? As fontes franciscanas é um catatal e é mais, assim, é muito texto, né? Então, às vezes a pessoa pode até se perder ali no mesmo daqueles textos Hum, todos, né? Então, eu acho que seria melhor começar pelos próprios escritos tá. do próprio pai fundador, né? O próprio São Uhum. Francisco. Tá bom. Tá. É muito, ó, outro pedido. Volta, Frei. Tá tendo um pedido aqui para você voltar a fazer mais uma Nossa, outra. volto sim. É, porque gratidão, valeu muito, né? Muito tocada pelas palavras, muito inspiradora. A Uhum. gente tem mais comentários e esses pedidos aí. E Frei, assim, uma curiosidade, assim, como que despertou a sua vocação? Como é que isso aconteceu? O que é Então, catatal? é, Catatal é uma coisa grande. grande, catatal, é um catatal, assim, é uma coisa É. bem grosso o livro, né? Quer dizer. Então, minha vocação, ela foi, assim, desde pequeno, eu tive muita vontade, eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, que hoje eu traduzo, assim, usando até uma frase do Henrique Soares, que eu queria muito, que a minha vida fosse gasta por uma causa que valesse a pena. Então, eu não queria achar, assim, entrar numa lógica utilitarista do mundo. Então, eu não queria que a minha vida fosse é, baseada em questão financeira, em questão profissional, nada disso. Eu queria que minha vida valesse a pena, mesmo, né? Com responsabilidade, lógico, né? Que a gente não vai viver de luz, né? Mas a gente tem essa responsabilidade de querer realmente que nossa vida vale muito a pena, né? Então, quando eu estava no ensino médio, eu, eu fiz técnico em química. Olha que loucura, coisa que eu não escrevi lá no textinho, né? Fiz técnico em química. E lá, quando eu estava fazendo técnico, eu era muito feliz no que eu estava fazendo. Terminei o ensino médio e tal. E eu estava nessa lógica, assim, já estava pensando, terminar aqui, eu vou lá fazer tal coisa, tal faculdade, pá, pum. E daí, no último ano do ensino médio, que era o último ano do técnico, minha professora de português me perguntou o que eu queria fazer da vida. E daí eu falei para ela, eu acho que eu vou fazer farmácia, eu vou fazer engenharia e tal. Ela pegou e falou assim, você é louco, você é de humanas, você devia fazer alguma coisa assim, devia fazer alguma coisa que veja o outro, não sei o quê, você é isso e aquilo. Aí aquilo ali me trouxe
uma reflexão, né? Eu sempre fui de igreja católica, mas eu nunca quis ser padre, né? Até hoje eu não quero. Depois vocês vão entender por quê. E eu queria fazer realmente minha vida valer a pena de alguma forma. Enfim, terminei ali, terminei o ensino médio técnico, entrei para psicologia, fiz um ano de psicologia, saí porque tinha alguma coisa que me chamava para essa proposta. Quando eu vi os freis, eu lembro que eu estava na Praça da Sé, era a missa de Corpus Christi, e tinha um rapaz, um homem, que ele começou teve uma convulsão no meio da praça. E ninguém chegou perto dele. Ninguém. Veio um frade, chegou perto dele para ajudá-lo, enfim, aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, não, alguma coisa tem diferente, né? Foi quando eu vim para o Lago de São Francisco, nessa mesma casa, conheci os freis, fui conversando, etc. Quando fui ver, eu tô aqui, enfim, né? Como eu falei que ser Maravilhoso. padre, na ordem franciscana, a ordem dos frades menores, nós temos uma ordem mista, ou seja, nós temos frades que são padres e temos frades que são irmãos, Hum, né? Por exemplo, São Francisco, ele não era padre. São Francisco, ele era religioso só, né? Só, né? Tudo isso, né? É uma grande responsabilidade, né? Mas para significar isso, né? Para ser frade franciscano, e toda aquela questão de votos e tudo mais, né? Mas não necessariamente precisa ser um clérigo, aquele que reza a missa, mas hum, aquele que gasta sua vida fazendo o bem para o outro, né? Então, temos frades que são professores, temos frades que trabalham com assistência social, frades que trabalham com comunicação, etc. Então, essa pluralidade que me acolhe meu ser, né, a minha vida mesma, em que eu não preciso me enquadrar num determinado perfil, né? Essa liberdade me chamou muita atenção. Aí foi o que fez hum, eu estar aqui até hoje. hum. Muito bom, a gente tem um último comentário, assim, muito didático, Frei, muito inspirador. Então, a gente gostaria de agradecer muito, Frei Gabriel, pela sua contribuição hoje aqui com a gente, pela sua inspiração, por a gente poder lembrar de São Francisco, né, de todos os ensinamentos dele. A gente agradece muito, em nome de todos aqui. Muito obrigada. Aham. Muito Tem um obrigada. comentário aqui que fala, o frade é sempre celibatário. Celibatário, olha lá, acabou de São fazer. Francisco, é uma coisa que até esqueci de falar, é bom falar. São Francisco, ele fundou 3 ordens. A minha é chamada de ordem primeira, a ordem dos frades menores. Só que teve mulheres também que queriam entrar, né? Então ele funda uma segunda ordem, que é a ordem das damas pobres, que são as clarissas hoje, né? Que tem Santa Clara, a história de Santa Clara, não sei se já viram, deve ter escutado e tudo mais. Só que acontece, teve casais que estavam querendo se separar para poder o homem entrar nos frades e a mulher entrar nas clarissas. Aí Francisco, não pode fazer isso, né? Casamento também é uma vocação, né? Então Francisco ele funda a terceira ordem, né? Que a vida seja gasta. É Ah, eu vou falar a de novo. sua inspiração. Ah, sim. Eu, nessa primeira parte da ordem terceira. Então, ele funda a ordem terceira, em que você pode acolher casais, pessoas solteiras, leigos, já têm a sua profissão, já têm a sua vida, que querem viver esses votos também franciscanos, querem comprometer-se com essa causa franciscana. Então, faz parte da ordem terceira, né, que é a OFS. Então, eu sou a OFM, tem a OSC e tem a OFS também. Então, o frade franciscano, no caso eu tenho que ser celibatário mesmo, né? Mas no caso da UFS, você não é celibatário e é frade. É irmão, não é frade, não chama de frade, né? Mas é irmão da ordem terceira, nesse sentido, certo? E a Hum, frase, para eu repetir, é que eu gostaria que a minha vida fosse gasta por algo que valesse a pena, né? Eu queria que minha vida valesse a pena nesse sentido, né? Fosse gasta para isso. Essa é a frase, Fernanda. Maravilhoso, Frei. Gratidão, gratidão imensa. Muito Uhum. obrigada, Vocês viu? A também, viu? Muito gente obrigado pela oportunidade de partilhar um pouco da minha vida, né? Daquilo que eu acredito, aquilo que eu escolhi para ser o propósito da minha vida, né? Até quando me for permitido, né? E hum, que, de alguma forma, isso tenha ajudado a gente a refletir alguma coisa aqui também, enfim. Beleza. gratidão, gratidão. Obrigada, Frei. Bom Nada, domingo, Deus boa abençoe, semana. viu? Vocês todos Amém. aí.